E quando eu falo de um chamado para a intimidade, irmãos, eu não estou em momento nenhum falando que o Senhor quer apenas que você esteja no seu quarto e nada mais. Como diz o nosso pastor algumas vezes, não ouça aquilo que eu não estou falando para vocês. É muito importante a vida em comunidade, em fé. A nossa comunidade de fé, a igreja, é algo fundamental para os nossos dias. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele faz a afirmação da unidade a partir do verso 11. Ele começa a descrever sobre o corpo de Cristo, sobre como nós devemos entender que cada um tem uma função específica para ser desempenhada na igreja. E ele fala isso em um momento que ele começa a falar sobre os dons espirituais, do verso 1 ao verso 10, ele fala sobre os dons espirituais, sobre os dons que Deus equipa a igreja para o cumprimento do propósito. Mas ele fala de unidade logo depois, por quê? Porque é uma diversidade de dons, e eu não posso saber mais do que o outro, ou achar que a manifestação de um dom na minha vida é melhor do que o outro. E ele fala sobre a unidade da igreja, mas no capítulo 13 ele fecha falando sobre o elo que deixa a gente unido, que essa unidade se torna real, que é o amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Irmãos, são dias que muitas vozes têm gritado e falado que a igreja local não é importante, que basta você estar ouvindo alguém na internet, uma live, você está ouvindo algo que foi gravado, você receber um PDF e ler e achar que isso é suficiente. Não é. A igreja é fundamental para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Irmão, se você estiver ouvindo qualquer coisa falar que a igreja local não é importante, pelo amor de Deus, ouça a voz do Espírito dentro de você. Porque, gente, é simples, está escrito na palavra. Se você buscar na palavra, o Senhor fala da importância de nós vivemos em comunidade de fé, e o quanto que isso nos guarda. Em Eclesiastes a palavra fala que é melhor dois do que um, porque se um tropeçar, o outro vai ajudar. E ele encerra falando que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Então você precisa do seu irmão e você precisa do Senhor, porque o resumo da lei dos profetas é exatamente isso. Jesus disse: amai ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, mas amai ao próximo como a ti mesmo. Então você precisa se relacionar com o Senhor, mas você precisa se relacionar com o próximo. Isso é para te guardar, é para te abençoar, é para você ser guardado de tudo que está acontecendo, mas é para você também ser usado e guardar aqueles que estão ao seu redor. Irmãos, a vida da igreja é maravilhosa e ela é necessária, mas o que eu estou falando para vocês hoje não é dessa coletividade. Eu quero falar para vocês é que a revolução que começa na igreja, ela não vai começar com a audiência de muitas pessoas. Toda revolução na igreja começa com a audiência de uma pessoa. É quando você, na presença dele, se derrama, se deleita, recebe do céu aquilo que você tem que fazer. Irmãos, não tem nada mais precioso do que a presença do nosso Senhor. Como eu disse para vocês, tudo que eu tenho lido, tudo que eu tenho ouvido, tudo que eu tenho conversado, quando eu sento com pessoas, e isso tem queimado no coração de uma igreja, um chamado para intimidade, para estarmos próximos, para entrarmos no nosso secreto, para termos um relacionamento com Ele. E não tem nada mais importante do que isso. E a partir do momento que nós, como igreja, entendermos sobre esse relacionamento individual, nós iremos impactar muitas pessoas nas nossas vidas. O Senhor vai nos usar, primeiro no secreto, para se relacionar, para nos levar para a multidão e levar aquilo que é a mensagem dele para os outros. O seu relacionamento com Deus, ele é único, ele é exclusivo. Deixa eu falar para vocês. Olha aí na ponta do seu dedo, rapidinho, dá uma olhada aí na ponta do seu dedo. Quando você olha na ponta do seu dedo, você tem aí o que a gente chama de impressão digital. E eu não sei se você sabe, provavelmente sim, mas a impressão digital, ela nunca se repete. Isso é um dado simples que eu estou trazendo para você, para afirmar que você é um ser único. Deus te criou de uma maneira única e exclusiva.
E a palavra fala que foi de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Antes da fundação do mundo, Ele já sabia quem você era. E no ventre da sua mãe, Ele já sonhava com seus dias. Você é um ser único. E a partir do momento que você entende que você é único, você não pode deixar de se relacionar de maneira única com Deus. Você, irmãos, olha para cá. É um tempo onde, infelizmente, nós temos percebido uma igreja que ela tem dado ouvidos somente às outras pessoas. Eu quero saber o que Deus está falando com o pastor. Eu quero saber o que Deus está falando com o meu líder. E eu perco essa conexão direta com Ele. E isso não faz sentido nenhum, irmãos. Nós precisamos nos conectar à videira verdadeira. Nós precisamos buscar diretamente na fonte. Nós somos sacerdotes. Em 1 Pedro 2,9 a palavra declara que nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus, irmão. Não terceirize a sua intimidade com o Senhor, porque não foi para isso que você foi criado. Você foi criado para um relacionamento com Ele. E a partir do relacionamento com Ele, todas as coisas farão mais sentido na sua vida. Infelizmente, a gente se perde em meio ao processo.